celebrando a história africana. A história da África é rica e vibrante, cheia de descobertas, criatividade e superação. Durante muito tempo, as histórias que aprendemos diminuíram ou até ignoraram as coisas incríveis que os africanos fizeram pela história do mundo. Chegou a hora de reconhecer e celebrar a enorme influência da África na nossa cultura global. Essa jornada vai explorar as diversas maneiras pelas quais os africanos moldaram o nosso mundo, desde a arte e a cultura até a ciência, tecnologia e muito mais. Venham com a gente redescobrir a história e celebrar o legado duradouro dos povos africanos. Uma viagem cultural. Música, dança e arte. A cultura africana é um mosaico cheio de cores, contradições, crenças e expressões artísticas. A música e a dança africanas, por exemplo, são famosas pelos seus ritmos que contagiam, instrumentos únicos e movimentos cheios de sentimento. Do afrobeat nigeriano ao kizomba angolano, a música africana cruzou oceanos, influenciando a música no mundo inteiro, até aqui no Brasil. E a arte africana, com suas esculturas cheias de detalhes, máscaras vibrantes e tecidos coloridos, mostra a criatividade e a forma única como os povos africanos veem o mundo. Pensem nas cores, nos padrões geométricos, nos símbolos que vemos nas roupas, nas joias e até nos objetos de casa. A arte africana não está presa em museus. Ela faz parte da vida do dia a dia. As cores vibrantes, os padrões geométricos e os símbolos que vemos nas roupas, nas joias e até nos objetos de casa mostram a beleza e a utilidade da arte africana. Essas expressões artísticas nos dão uma ideia da rica história, da espiritualidade e dos valores culturais dos povos africanos. A arquitetura e engenharia. Monumentos do saber. A arquitetura africana mostra o profundo conhecimento de engenharia e design dos povos africanos. As grandes pirâmides de Gizé, no Egito, são um exemplo famoso da inteligência da arquitetura africana. Essas construções enormes, construídas com uma precisão e uma criatividade que impressionam, continuam a maravilhar as pessoas no mundo todo. Mas a África tem muito mais para nos mostrar, com estilos arquitetônicos diferentes e interessantes, desde as casas de barro do Mali até as construções de pedra esculpida da Etiópia. Essas maravilhas da arquitetura mostram o domínio na arte de construir, usando a geometria e até a astronomia. A capacidade de criar construções complexas e bonitas, que se encaixam perfeitamente no ambiente, destaca a inteligência e o conhecimento técnico dos povos africanos. Plantando para o mundo. Inovações na agricultura e meio ambiente. A agricultura é a base de muitas sociedades africanas, e os povos africanos contribuem para o conhecimento agrícola do mundo há milhares de anos. Desde o cultivo de alimentos importantes como sorgo, painço e arroz africano, até a criação de técnicas avançadas de irrigação, os africanos ajudaram a moldar a história da agricultura. Além disso, o conhecimento tradicional africano sobre plantas medicinais e práticas sustentáveis de cuidado com a terra continua importante na busca global por comida suficiente para todos e um meio ambiente preservado. A agricultura tradicional africana busca a harmonia com a natureza, usando métodos que não prejudicam o meio ambiente, promovem a variedade de espécies e protegem a fertilidade do solo. Ao reconhecer e aprender com essas práticas tradicionais, podemos encontrar soluções sustentáveis para os desafios da agricultura moderna. Matemática e astronomia. Desvendando os mistérios do universo. Os povos africanos fizeram grandes contribuições para a matemática e a astronomia. O Antigo Egito, por exemplo, é conhecido pelo seu sistema de números avançado, que permitia cálculos complexos e contribuiu para o desenvolvimento da geometria e da álgebra. Os antigos egípcios também criaram um calendário solar preciso, baseado na observação dos astros. Em outras partes da África, diferentes culturas desenvolveram seus próprios sistemas matemáticos e astronômicos. O uso de frações,
O conceito de zero e a capacidade de prever eventos celestes demonstram a inteligência e o conhecimento científico dos povos africanos. Esses avanços na matemática e na astronomia abriram caminho para descobertas científicas posteriores em todo o mundo. Medicina tradicional africana. Uma história de cura. A medicina tradicional africana é um sistema completo de cura que existe há séculos. Ela se baseia em um profundo conhecimento de plantas, minerais e práticas espirituais para tratar doenças e promover o bem-estar. Os curandeiros tradicionais africanos conhecem muito bem as propriedades medicinais das plantas e sempre tiveram um papel fundamental no tratamento de doenças e na saúde de suas comunidades. A medicina tradicional africana continua sendo uma fonte essencial de cuidados de saúde em muitas partes da África, especialmente em áreas rurais com pouco acesso à saúde moderna. O conhecimento tradicional sobre plantas medicinais e práticas de cura oferece informações valiosas para o desenvolvimento de novos medicamentos e tratamentos. Resistência e influência. O legado africano no Brasil. A influência africana no Brasil é enorme e está em toda parte. A partir do século XVI, milhões de africanos escravizados foram trazidos para cá, trazendo sua cultura, religião e tradições. Apesar da crueldade da escravidão, os africanos e seus descendentes resistiram à opressão e lutaram para preservar sua herança cultural. A influência africana está em todos os cantos da sociedade brasileira, da música e dança à culinária, religião e linguagem. A capoeira, uma arte marcial afro-brasileira, é um exemplo forte da mistura de cultura e resistência. O candomblé e a umbanda, religiões afro-brasileiras, combinam crenças africanas com elementos do catolicismo, mostrando a força e a capacidade de adaptação da cultura africana. Pessoas inspiradoras. Gigantes africanos. Ao longo da história, a África produziu muitas pessoas incríveis que fizeram contribuições importantes para suas áreas e para o mundo. Nelson Mandela, o lendário líder da luta contra o apartheid na África do Sul, é um símbolo global de paz, justiça social e igualdade. Wangari Maathai, uma ativista ambiental do Quênia, foi a primeira mulher africana a receber o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho no plantio de árvores e na defesa da preservação do meio ambiente. Essas pessoas extraordinárias, entre muitas outras, desafiaram estereótipos, quebraram barreiras e abriram caminho para as próximas gerações. Suas histórias inspiradoras são como faróis de esperança, resiliência e potencial humano. Reconhecendo as contribuições africanas. Um passo para a igualdade. Reconhecer e celebrar as contribuições africanas é essencial para termos igualdade, combater o racismo e construir uma sociedade mais justa. Ao reconhecer as conquistas e o legado dos povos africanos, combatemos as histórias mal contadas e promovemos uma compreensão mais inclusiva e verdadeira da história do mundo. É muito importante incluir as perspectivas africanas nas escolas, na mídia e nas conversas do dia a dia para combater estereótipos e promover o respeito entre todos. Ao reconhecer as contribuições africanas, celebramos a diversidade da experiência humana e reconhecemos a ligação entre nossas histórias e culturas. O legado africano. Um presente para o futuro. O legado africano é um presente para o mundo, cheio de cultura, inovação e capacidade de superação. Ao reconhecer e celebrar as contribuições africanas, entendemos melhor a nossa história em comum e reconhecemos a dívida que o mundo tem com a África. É nossa responsabilidade continuar explorando, aprendendo e compartilhando o legado africano com as próximas gerações, garantindo que as histórias, a criatividade e a sabedoria dos povos africanos continuem a inspirar e moldar nosso mundo. Ao abraçar a história africana,
podemos construir um futuro mais justo, igualitário e sustentável para todos.